Programação orientada a objetos, essa é a nossa primeira aula mais prática, assim, né? E nós vamos falar nessa aula sobre a definição básica de classes e objetos. Nós vimos nos textos que nós lemos e no vídeo, né, anterior, que a orientação a objetos é uma maneira de programar, é um estilo de programação dentro da programação imperativa que nos ajuda na organização e resolve muitos problemas enfrentados pela programação procedural. Ele é um estilo de programação, muitos livros, alguns autores entendem isso como se fosse um paradigma de programação, mas eu vou levar esse termo de estilo de programação, tá? Que ele usa a abstração para criar modelos baseados no mundo real. Então, o nosso grande diferencial da maneira como a gente vinha programando para agora, né, agora que a gente vai começar a programar orientado a objetos, é que nós vamos olhar para a nossa situação, que nós precisamos desenvolver um sistema, um programa, nós vamos olhar para essa necessidade criando um modelo que solucione esse problema, né? Identificando quem são os objetos, os diferentes tipos de objetos que estão interagindo ali dentro desse sistema, desse contexto, certo? Então, a POO, ela vai usar para isso várias técnicas, incluindo modularidade, nós vamos ver o conceito de herança, polimorfismo e encapsulamento. Das linguagens que permitem a programação orientada a objetos, tem muito mais, além dessas aqui, tá? Eu coloquei algumas principais. Nós temos aquelas que são, que permitem a programação orientada a objeto nativamente, isso quer dizer que a linguagem já nasceu orientada a objeto, ela é nativa, esse estilo de programação é nativo dela. E tem aquelas que elas são linguagens num primeiro momento elas eram procedurais e aí a programação orientada a objeto depois foi incorporada nessa linguagem, tá? Isso tem uma diferencinha. Isso quer dizer que algumas linguagens a gente só consegue programar orientado a objeto e as outras a gente tem essa duplicidade de estilo de programação que ela permite para nós. Então aqui a gente tem o Java, que é nativo, C#, nativo. O C++ a gente consegue programar de maneira procedural, né? Mas o C++ ele é orientado a objeto, diferente do C. O C não é orientado a objeto. A gente só consegue programar em C puro com uma programação procedural, né? Estruturada procedural. Temos também o Python, coloquei esses asteriscos aqui, ó, no Python e no PHP, porque a programação orientada a objeto nessas duas linguagens, ela não é nativa. Ela foi incorporada depois, né? Mas eles nos permitem fazer esse estilo de programação, tá? Principalmente as versões, aqui no caso do PHP, versões mais novas do PHP aí, tá? Tem muito mais linguagens, mas essas aqui são as mais populares, mais comuns aí da gente ver. Por que a gente usa programação orientada a objeto? Porque com ela a gente vai ter maior facilidade, flexibilidade de manutenção do código, né? E por quê, né? Porque o código orientado a objetos, ele tende a ser mais simples. Vocês vão ver a simplicidade das classes que nós vamos fazer. São classes, coisas muito simples, que em conjunto, dentro de um contexto, elas nos permitem resolver problemas bem complexos. Mas no básico mesmo, uma classe é uma programação muito simples, tá? São módulos muito simples. Bom, o que é um objeto? Um objeto ele pode ser entendido como um agrupamento dos dados e operações que representam algum conceito. Por exemplo, conta bancária. Você vai fazer um sistema bancário. Você vai programar um sistema bancário, por exemplo, né? O que você pode pensar? A primeira coisa que você pode pensar num sistema bancário, você tem que ter uma conta. Você tem que ter alguma coisa que abstraia, olha a palavra que eu estou usando, abstração. Abstraia o que há de mais essencial
numa conta, uma conta bancária. Ela tem que ter número da conta, uma coisa que permite identificar aquela conta dentro de um monte de contas ali, né? Sua conta bancária tem um número, ela tem um saldo, né? E você pode fazer algumas coisas sobre essa coisa, né? Você pode depositar valor, você pode sacar valor, você pode transferir algum valor, você pode consultar o saldo da sua conta. Então, olha só, nós tivemos características da nossa coisa. A nossa coisa é uma conta bancária. Quais são as características da nossa coisa nesse contexto que nós estamos imaginando aqui agora? Uma conta tem um número, tem um saldo, tem o titular da conta. A nossa conta pode ter um limite, né, de algumas operações. Outro exemplo, aluno do Cefet. Se a gente fosse fazer um sistema acadêmico, nós vamos fazer um novo SIGA-A para o Cefet, né? E aí, vamos pensar assim, quais são as coisas que estão envolvidas num sistema acadêmico? Um aluno é uma delas, professor também é uma delas, né? Mas vamos pensar na coisa aluno. O que um aluno tem que ter dentro de um sistema acadêmico? O que é importante a gente imaginar um aluno dentro de um sistema acadêmico? Nome, CPF, o endereço dele, o número de matrícula, o conjunto de disciplinas que ele está cursando em um determinado momento, quem são os professores dele, quais são as notas que esse aluno obteve, né? Então, são características do aluno dentro daquele contexto. Será que é importante para nós o peso, a altura do aluno? Não, não é importante para nós. Dentro deste contexto, não. O aluno é uma pessoa, né? Ele tem peso, ele tem altura. No mundo real, ele é uma pessoa. Mas naquele sistema que nós estamos imaginando ali, um aluno, para nós, a gente não precisa saber o peso, a altura dele. A gente tem que saber o nome, tem que saber entrar em contato com ele, com o endereço, o telefone dele, número de matrícula, as notas que ele obteve, qual curso que ele está cursando naquela escola, né? O que a gente pode fazer em termos de comportamento? O que um aluno pode fazer ali, naquele sistema? Se pensar em cadastro, você pode pensar numa possibilidade do aluno corrigir o nome dele que está ali naquele sistema, talvez digitado errado, atualizar o endereço, o contato dele, atualizar o número de telefone. O professor pode lançar notas para esse aluno, pode lançar as faltas desse aluno. Então, você tem comportamentos, ações que você pode fazer sobre aquela coisa que a gente abstraiu ali do mundo real. Olha a palavra abstração de novo. Produto de supermercado. É uma outra coisa. Vamos pensar que nós vamos fazer um sistema de supermercado, né? Um software lá do caixa do supermercado. O que é importante para nós? Quando você passa um produto no caixa do supermercado, você faz uma leitura do código de barras desse produto, né? Então é importante você ter a informação do código desse produto, a descrição desse produto, né? Qual que é o valor dele, o preço dele, qual a quantidade em estoque que ele tem ali dentro daquele supermercado. Então, são as características desta coisa. O que nós podemos fazer com essa coisa lá do software de supermercado? Nós podemos atualizar o estoque, a quantidade em estoque de um determinado produto, remarcar o preço de um produto. Então, são ações que nós, dentro daquele contexto, nós abstraímos sobre um produto. Você não consegue descrever fielmente um produto de supermercado da forma como ele está lá na prateleira do supermercado. Mas para o seu sistema, o que é importante para você trazer de características e comportamentos que esse produto tem, certo? Então, olha só, eu sempre falei aqui todos esses exemplos de duas coisas, característica e comportamento, tá? Então, objeto
né? Os objetos são blocos básicos para a construção de um programa orientado a objeto, né? Os objetos eles vão conter dados que podem ser usados e modificados. Então, os dados são as características, né, as informações sobre esse objeto. E eles vão ser modificados através de ações que nós vamos implementar sobre esses objetos, que vão modificar essas características deles, podem modificar. Então, os objetos eles possuem um estado, né? O conjunto de valores daquelas características que nós abstraímos sobre ele, o estado, os valores armazenados, e comportamento. Nós vamos ter, para representar esse comportamento, uma interface que nos permite fazer essa ação, né? E as operações, a ação propriamente dita, que pode ser executada por esse objeto. Vamos supor aqui um carro. Um carro, ele pode ser considerado um objeto. Ele tem estado. Quais são as características que dentro de um determinado sistema eu preciso saber de um carro? Quais são as características do carro? O carro tem marca, tem modelo, tem cor, tipo de pneu, né? São as características dele. Qual que é o estado desse carro aqui nesse desenho aqui, neste momento? A cor dele é verde. O tipo de pneu, posso pensar assim, o estado do pneu, né? Se ele está gasto, se está novo, se está em bom estado de conservação, razoável, né? Ou o tipo mesmo do pneu, né? Muito bem, então ele tem um estado, é o conjunto de valores naquele determinado momento, das características do objeto, e nós temos uma interface pela qual nós imprimimos um comportamento a este objeto. Nós vamos pensar aqui na interface desse carro como o volante e um pedal do freio, por exemplo. Então, olha só, qual que é o comportamento que nós podemos imprimir nesse objeto carro? A resposta ao giro do volante. Se eu pego o volante, que é a minha interface de interação ali, minha forma de interagir com o carro, é um volante, e eu giro ele para a direita. O que vai acontecer? O carro vai girar para a direita. Se a gente pisa no pedal do freio, que é uma outra interface de interação ali com esse objeto carro. Se eu piso no pedal do freio, o que vai acontecer? Uma das características do carro, vamos pensar que a gente armazenou ali a velocidade daquele carro. Qual que é o estado dele naquele determinado momento? Ele estava lá a 60 por hora. Se eu piso no pedal do freio, se eu interajo com o carro de uma certa forma, o que eu vou fazer ali em termos de comportamento desse carro? Ele vai reduzir a velocidade. Ele pode parar, certo? Uma outra interface, o acelerador é uma interface do carro. Se a gente acelera, você pode estar aumentando a velocidade, alterando o estado de uma característica daquele objeto, certo? Então, um objeto, né, do mundo real, ele pode ser abstraído, pegar todas as características relevantes sobre aquele problema que a gente estiver modelando ali naquele momento. Você pega aquelas características relevantes, essenciais para aquele problema, e você pode implementar comportamentos, ações que podem modificar aquelas características, um comportamento de acordo com aquela interface que você programou ali naquele objeto, tá? Bom, então vamos pensar aqui na nossa conta bancária novamente. Nós temos aqui um objeto que é uma conta, representado por essa bola laranja aqui, tá? Muito bem. Quais são as características deste objeto neste contexto aqui que eu estou? Uma conta para mim tem número e tem saldo. Toda conta para mim nesse sistema bancário doido que eu estou arrumando aqui agora, ela vai ter número e vai ter saldo, certo? Esta conta que nós estamos vendo aqui, qual que é o estado atual dela? O número dela é 123-X
e o saldo é 354,78, tá? Veja aqui que nós temos um comportamento. Esse botão aqui, vamos pensar, né? Creditar, tipo, vou depositar um valor aqui nessa conta. O que ele vai fazer? É uma ação que uma conta pode executar, né? Esse botãozinho aqui. O que ele pode fazer? Se eu vou creditar algum valor aqui, ele vai alterar o saldo, ou seja, o estado dessa minha conta, desse meu objeto aqui, certo? Vamos pensar nisso então, olha. Eu tenho aqui essa conta, que nós acabamos de ver, com saldo 354,78, e eu vou imprimir esta ação aqui, ou seja, eu vou executar essa ação de creditar, depositar R$ 20 nessa conta. Então, quer dizer, esse estado dela passou desse primeiro estado aqui, de 354,78 de saldo, para 374,78 de saldo. Certo? Então, nós alteramos um estado dela através de quê? Através de um comportamento, de uma ação que nós implementamos sobre este objeto. Certo? O número aqui manteve o mesmo, mas nós alteramos o saldo. Bom, então o que é uma classe? Né? Eu estou sempre falando aqui para vocês classe, mas o que é uma classe? A classe ela pode ser entendida como o agrupamento de objetos que têm propriedades comuns e realizam as mesmas operações. É como se fosse a nossa struct lá. Lembra da struct? No C++, né? O que a struct fazia? Ela agrupava características de uma determinada coisa que dentro de algum contexto elas faziam sentido ser chamada aquela coisa. Por exemplo, eu pegava lá as notas, o número de matrícula e o nome de um aluno. Então, se eu juntasse aquilo tudo dentro de uma struct, chamasse aquela struct de aluno, quer dizer, essa é a minha estrutura, esse é o meu registro. Todo aluno, para mim, naquele meu sistema ali, ele vai ter essas características, vai ter nota, vai ter nome e vai ter número de matrícula, certo? Então, a classe é o agrupamento dos objetos. O objeto, ele tem característica e tem comportamento. Então, se eu agrupar todos os objetos que têm propriedades comuns, ou seja, características e comportamentos comuns, e realizam essas mesmas operações, eu tenho ali uma classe. Por exemplo, se eu junto várias contas bancárias, todas as minhas contas têm número e têm saldo, e eu posso creditar e debitar, ou seja, os comportamentos, depositar e sacar valor ali daquela conta. Então, o conjunto de todos os objetos que têm esse mesmo comportamento e essas mesmas características formam aí a minha classe conta, certo? Então, quer dizer, todos os objetos que saírem daquela mesma forma, é como se fosse uma forma de bolo, né? Todos os meus objetos que saírem daquela mesma forma, né? Daquela mesma struct, daquela mesma forma, ele vai ter número, saldo, vai poder sacar e vai poder debitar. Vai poder acreditar, desculpa. Certo? Então, classe é um conceito. A classe é como se fosse a definição de como vão ser as suas coisas. E o objeto é uma instância desse conceito. É como se a classe é a sua forma de bolo, sua forma de pudim. E o pudim é o seu objeto. Quando você define o formato do seu bolo, você não definiu nenhum bolo ainda, você definiu só o formato, vai ser um formato quadrado, então o seu bolo vai ser quadrado, né? Vai ser um formato redondo com furo no meio, então o seu bolo vai ser redondo com furo no meio. Mas quando você definiu aquela forma, é o formato que todos aqueles objetos que forem feitos de acordo com aquele formato, vai ter aquela mesma forma, aquele mesmo comportamento, aquelas mesmas características, certo? Então, portanto, nós podemos ter vários objetos pertencentes à mesma classe. Todos os objetos conta de um banco, desse nosso banco que nós vamos modelar,
Eles vão ter número, vão ter saldo, vou poder sacar e depositar, certo? Aí eu falei assim para vocês, olha, a classe é como se fosse a struct. Eu costumo falar assim, olha, a classe é como se fosse uma struct chique. A struct, a gente armazenava ali as características da nossa coisa, não era? A classe, nós vamos armazenar características e comportamento da coisa, tá? A struct, a gente também podia armazenar comportamento, a gente também podia colocar uma função ali dentro da struct, tá? Mas é mais comum a gente fazer esse tipo de coisa usando o conceito de classe, tá? Muito bem. Então, aqui nós temos o nosso exemplo do nosso sistema bancário aqui, que está começando a nascer, né? Então, aqui eu tenho várias contas. Cada bolinha laranja dessa daqui, ó, é uma conta. Veja que elas têm o mesmo formato. Toda conta tem número e tem saldo. Posso creditar e debitar. Número, saldo, creditar e debitar. Número, saldo, creditar e debitar, e assim por diante. Mas cada objeto em particular é um representante dessa classe, né? Então, aqui, esse oval maior aqui, eu tenho o conjunto de todas as contas que foram criadas a partir daquela classe que eu defini. A minha classe conta é uma coisa que tem número, saldo e posso creditar e debitar. Então, todos os objetos que eu fizer vai ter o mesmíssimo característica e o mesmíssimo comportamento. Só que o estado de cada objeto em particular, olha, é próprio dele. Então, esse primeiro aqui, ó, qual que é o saldo? 354,78. Esse outro aqui, 4,90. 125, 22,77, né? E os números também são diferentes, né? Cada conta tem seu número para identificar aquela conta bancária ali. Então, múltiplos objetos, aqui no nosso exemplo aqui, foram criados a partir da mesma classe, da mesma forma, certo? Bom, mas como que a gente pode declarar uma classe em C++? A gente tinha lá que a gente definiu uma struct, né? Struct aluno, e definia ali os conceitos. Vai ser bem parecido com aquilo, só que agora a gente vai usar a palavra-chave class. Vamos supor que nós temos uma aplicação bancária, e é ela que nós vamos trabalhar aí ao longo do semestre aí, que deverá armazenar os dados de todas as contas correntes de um banco. Contas têm saldo e número e podemos realizar crédito e débito, tá? Então, como que a gente vai definir classe em C++? Nós vamos ter a palavra-chave class, o nome da nossa classe, abre chave, corpo da classe, fecha chave, ponto e vírgula no final, tá? O corpo de uma classe pode conter atributos, métodos, construtores ou outras classes. Eu posso colocar uma classe dentro da outra, tá? Bom, o que são os atributos? São as características da minha coisa. Então, de agora para frente, nós vamos falar assim, olha, tudo que for dado, tudo que for característica, dados dos nossos objetos, nós vamos chamar de atributos da classe. Combinado? Tudo que for função de uma classe, tudo que for operação, ação, nós vamos implementar por meio de funções, né? Mas as funções da classe, nós vamos combinar que nós vamos chamar de métodos, tá? Então, nós temos numa classe, nós temos atributos e métodos. Basicamente isso. Depois nós vamos ver aqui construtores e outras coisinhas, outros detalhes aí sobre uma classe, tá? Bom, quando a gente define, né, quando a gente tem um problema, nós temos, geralmente, né, quando a gente vai começar a programar, nós temos uma grande dificuldade de identificar quem são as classes daquele nosso problema que a gente está estudando, que a gente precisa programar, tá? Então, agora nós vamos fazer um pequeno exercício de identificação dessas classes dentro de contextos diferentes, tá? De exemplos diferentes aqui. Vou colocar
Vou colocar aqui um pequeno exemplo para vocês. Esse exemplo aqui eu tirei da minha disciplina de banco de dados. Então fica mais fácil mostrar aqui para vocês, porque é bem parecido aqui a ideia de uma modelagem com a outra, tá? Bom, vamos supor que nós precisamos modelar, né, programar um sistema de bibliotecas. Inicialmente, nós vamos focar especificamente no empréstimo de livros. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ver o que nós precisamos programar, quem são os objetos que vão interagir entre si ali e vão fazer esse sistema funcionar, né? Esse sistema acontecer. Então, vamos ver uma pequena descrição aqui que nós temos do nosso sistema, do que a gente precisa fazer. Bom, primeiramente, precisamos identificar as entidades envolvidas nesse contexto. Quando você fala a palavra entidade, aqui, né, é um contexto lá do banco de dados, mas é muito parecido com o que nós vamos ver aqui de classe. Nós precisamos identificar quem são as classes do nosso sistema aqui, nosso mini-sistema. Nós sabemos, então, que um sistema de empréstimo de bibliotecas, pensa, você tem o nosso exemplo lá, a biblioteca lá do Cefet, né? Você chega lá, você é um usuário daquela biblioteca, você chega lá, você vai lá na prateleira, escolhe um livro, escolhe aquele livro que você quer levar, chega lá no bibliotecário e fala assim, olha, eu quero levar esse livro. Você tem um cadastro, né? Aquele livro tem um código, certo? Aquele título, tem um título do livro ali, você tem um cadastro na biblioteca, o que você vai fazer? Eu quero levar esse livro. Aí, o que o bibliotecário vai fazer? Ele vai fazer ali no sistema dele a operação de empréstimo deste livro para você, certo? Então, é essa situação que nós temos. Quem são as coisas, os objetos dentro desse sistema que nós temos aqui? Nós sabemos que as entidades físicas, concretas, né, existentes nesse pequena situação são o usuário do sistema, ou seja, você é o usuário da biblioteca, e o livro que vai ser emprestado. Certinho? Bom, aqui eu estou sublinhando aqui quem são as minhas coisas, tá? E é bem isso que nós vamos fazer mesmo, quando você tem um sistema para se desenvolver. Quem são as coisas que vão interagir? Olha, você vai interagir com o livro através do empréstimo, certo? Então, olha só, nós temos aqui uma entidade lógica, uma entidade que não é concreta, você não pega o empréstimo, né? Você não é concreto aquilo, mas é uma entidade lógica. O empréstimo é um objeto, né? É um objeto do mundo real, daquele sistema, naquele contexto que nós temos ali, que está tanto relacionada com o usuário quanto relacionada com o livro que vai ser emprestado para aquele usuário, certo? Então é isso que nós vamos fazer. A gente pode identificar as nossas coisas, isso aqui é um sistema muito simples, né? Mas nós podemos identificar as nossas coisas. Você pode simplesmente vir aqui escrever o nome das suas coisas e quem são as características da coisa, que comportamentos cada coisa pode fazer. Né? Você pode simplesmente escrever uma linguagem descritiva mesmo, como você também pode desenhar. Eu vou começar a mostrar para vocês como que a gente pode desenhar um modelo de um sistema através de uma linguagem que é muito conhecida e que a gente precisa já ir acostumando com ela, que é uma linguagem chamada UML. UML significa Linguagem de Modelagem Unificada. É porque quando a gente precisava comunicar, né, pensa, uma empresa com muitos desenvolvedores, muitos programadores, cada um falando de uma maneira, né, de um jeito diferente.
Eles precisavam se comunicar, qual que era a forma melhor de programar aquele sistema, né, de modelar, de identificar aquele sistema, quem são as coisas desse sistema. E aí surgiu a UML, que é uma forma de unificar todas essas linguagens que tinha, não é linguagem de programação, não, é maneira de comunicar mesmo, né? Então, a UML é um conjunto de conceitos e símbolos que a gente usa muito desenho para fazer, né? Para fazer essa comunicação entre um desenvolvedor e outro. Nós temos vários diagramas de UML. Aqui na disciplina, nós vamos trabalhar basicamente o diagrama de caso de uso e o diagrama de classes, tá? E depois acho que um diagrama de sequência mais para frente. Mas nós precisamos aqui identificar que nesse primeiro momento agora, né, nós estamos começando nossa programação orientada a objeto, nós precisamos identificar quem são as nossas classes de coisas, certo? Quem que é a minha primeira classe de coisa aqui? É o usuário, certo? Pensa o usuário da biblioteca. O que é importante dentro de um sistema de empréstimo da biblioteca, né? De biblioteca. O que é importante saber do usuário? Para ele conseguir fazer aquele empréstimo, o sistema conseguir funcionar, eu preciso ter o login do usuário, né? A senha dele, que você precisa digitar a sua senha lá, né? E cadastros gerais ali, né? Você precisa ter o nome do usuário, telefone de contato, o cadastro geral ali da biblioteca mesmo, certo? Então, nós temos login e senha, né? O código do usuário, vamos pensar assim, a senha e o nome, pelo menos o nome, e um telefone, por exemplo, certo? Então, é isso que nós vamos desenhar aqui. Na UML, para a gente já ir começando a acostumando aqui, né, com a linguagem de modelagem unificada, nós vamos desenhar uma classe com um retângulo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um retângulo aqui. Tá? Um retângulo, que está mais um quadrado, mas é um retângulo, tá? Aqui em cima nós vamos separar esse retângulo aqui, ó. E aqui nós vamos colocar o nome da nossa classe. Tá? Desenha no papel aí mesmo, tá? Existem várias ferramentas para que nos permite aí a modelagem com ML, mas nós vamos desenhar papel e lápis mesmo, tá bom? Bom, depois eu falei para vocês, olha, todo objeto ele tem característica, atributos do objeto e comportamento, ou seja, métodos, ações que o objeto pode executar. O que é característico? Quais são os atributos de um usuário dentro desse sistema aqui de bibliotecas? O que nós precisamos saber do usuário nesse sistema de empréstimo? O código do usuário, vamos pensar que é o login, né? O código do usuário, o login, o nome dele e a senha para ele poder se identificar ali e fazer o empréstimo, certo? Então, esses são os nossos atributos. Na UML, dentro desse desenho que nós fizemos aqui, ó, nós vamos escrever o atributo aqui em cima, logo depois dessa linha que separa aqui o nome da nossa classe. Eu coloquei aqui, então, nosso usuário, ele vai ter como atributos login, senha, nome, e-mail e telefone. Certo? Então, essas são as características, ou seja, os atributos do usuário. Aí, dentro desse diagrama que nós estamos construindo aqui, nós vamos fazer mais um traço para separar o que é atributo do que é comportamento, do que é método, tá? Então, o que nós podemos fazer com esse usuário? Ou seja, em termos de, será que ele pode alterar o login dele? Será que eu posso recuperar a senha dele? Posso, né? Posso querer recuperar a senha dele, posso querer alterar o e-mail,
alterar o telefone, alterar o cadastro aqui de um modo geral, né? Editar essas informações aqui de um modo geral, certo? Então, eu vou colocar aqui alguns comportamentos que nós podemos implementar sobre essas características desse usuário. Então, aqui está. Eu fiz aqui algumas ações que nós podemos fazer sobre esses atributos do usuário, né? Posso alterar telefone, alterar senha, alterar e-mail, né? Retornar qual que é a senha. Tem várias coisas aqui que eu posso fazer com relação a isso, né? Devia ter colocado aqui era a senha. Recupera a senha, né? Vocês podem ver que coloquei assim esse comportamento, né? Meio que no estilo assim, como se fosse estivesse colocando um protótipo de função, né? É porque as funções é que vai nos permitir implementar esse comportamento, né? Essas ações sobre aquele objeto, certo? Então você vê aqui que eu já coloquei algumas coisas de função, certo? Muito bem, então aqui está o nosso usuário, né? Agora, o que nós podemos pensar aqui? Qual que é o outro objeto, qual que é o outro tipo de coisa que nós temos aqui nesse sistema? Temos aqui o livro, né, e o empréstimo. Voltando aqui, vamos concluir aqui a nossa análise do nosso cenário, né? Então, nós temos o usuário, que vai fazer o empréstimo do livro, e além disso, nós consideraremos aqui que o livro, ele pertence a uma seção. Pensa isso aqui como se fosse uma prateleira lá na biblioteca, né? Que ele ajuda na organização das obras ali daquele acervo, tá? Então, o livro, ele pertence a uma seção. Num sistema real, pode haver várias outras informações sobre o livro, mas para esse exemplo, a seção aqui é o bastante. Por fim, temos a entidade lógica empréstimo, que tanto está relacionada com o usuário quanto com o livro. Então, nós temos aqui uma informação sobre a organização, a localização do livro, daquele objeto nosso. Então, uma coisa importante aqui para esse sistema, né, como que você chega lá na biblioteca, pergunta ao bibliotecário assim, olha, onde que está o livro de cálculo 2? Aí ele vai lá no sistema e vai verificar em qual seção, em qual prateleira está aquele livro e vai localizar ele para você, né? Então, nós temos que armazenar ou identificar aqui dentro do nosso sistema a seção que o livro está. Então, eu vou chamar isso de uma classe minha. É a seção do livro, tá? A seção do livro, vou falar que ela tem um código de seção aqui e uma localização, por exemplo. Localização, está na prateleira 2, mais ou menos assim, né? Ali dentro daquela coisa. Que comportamentos uma seção pode ter? Sei lá, mudar a localização, né? Pensar assim. Muda a localização. Fazer isso aqui como uma funçãozinha simples assim, tá? Bom, e o livro, ele está numa seção, né? Ele pertence a uma seção, está contido numa seção. Ok, que muda a localização, né? Então, vocês concordam comigo que o livro, ele está numa seção, né? Ele está contido, ele se localiza ali dentro de uma seção, né? De acordo com o nosso textinho aqui. Então, vou colocar aqui, ó, que uma das características do livro é a seção que ele se encontra, né? Dentro daquela biblioteca. E vou fazer um traço que liga o livro... Opa. Fazer um traço aqui que liga o livro à seção que ele pertence, porque é uma ligação. Eu tenho uma classe de livro, né, um objeto de livro, e ele está numa seção. Cada seção da minha biblioteca é um objeto que tem código e tem localização, certo? Muito bem.
Aí depois a gente tem uma outra coisa, né? O usuário, ele vai fazer o empréstimo de um livro. Então, eu tenho aqui a coisa empréstimo. Cada empréstimo que nós efetuamos ali naquele sistema, ele pode ter o que de característica? A data do empréstimo, data, hora que foi feito aquele empréstimo. Já viu quando você pega aquele ticketzinho lá na biblioteca? Tem lá o registro da data, hora, né, que você fez aquele empréstimo. O livro que você pegou e quem é você, né? O usuário que fez aquele empréstimo. A data, hora do empréstimo, né? Vou colocar aqui data, hora do empréstimo. O livro, o usuário e que mais? A data de devolução. Certo? Então, veja que nós temos aqui ligações do empréstimo com o livro e com o usuário. Certo? Então, eu tenho aqui a classe usuário, a classe livro, a classe empréstimo e a classe sessão. O que nós podemos fazer com o empréstimo? Né? A gente pode pensar aí que o empréstimo pode prorrogar a data de devolução do empréstimo. Né? Você não pode mudar muita coisa naquele empréstimo, você pode cancelar aquele empréstimo. Né? Pode cancelar aquele registro. Vou colocar aqui, cancelar empréstimo. Né? É aquele registro, né? O que mais que a gente pode fazer do empréstimo? A gente pode efetuar a devolução, né, daquele empréstimo, ou seja, terminar aquele empréstimo, porque a data de devolução era para sexta-feira. Aí você devolveu ele na sexta ou na quinta-feira, você fez a devolução, você finalizou aquele empréstimo. Então a gente tem que efetuar devolução, né? São coisas que a gente faz aqui com a coisa empréstimo, para dar baixa naquele registro de empréstimo, certo? O que nós podemos fazer do livro? Nós podemos mudar a seção que ele está, colocar várias coisas aqui do livro. Editar o título, mudar a seção, né? Editar o autor, alterar o código. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer sobre esse livro. Fazer o empréstimo desse livro, né? É isso, certo? Então, aqui o que nós fizemos? Um pequeno exercício muito simples, que nós pegamos um problema, que era fazer um sistema de empréstimo, né, de bibliotecas. Nós identificamos quem são as coisas que estão relacionadas nesse sistema, né? E essas coisas são as nossas classes. Para cada classe, nós identificamos quem são os atributos, características e comportamentos, métodos da classe, certo? Vamos voltar agora ao nosso problema da nossa conta bancária. Então, nós vamos considerar aí o nosso programa para banco. Então, é bem fácil perceber que uma entidade extremamente importante para o nosso sistema é a conta, né? Então, a nossa ideia aqui é generalizar alguma informação juntamente com os comportamentos, com as funcionalidades que toda conta deve ter, ou seja, nós vamos criar a nossa classe conta. O que toda conta tem e é importante para nós? Para nós, aqui no nosso sistema que nós vamos trabalhar, uma conta vai ter número, que é o identificador da conta, o nome do dono da conta, titular da conta, o nome dele, o saldo da conta e um limite, tá? O que toda conta faz e é importante para nós? Qual que é o comportamento de conta? Ou seja, o que nós gostaríamos de pedir para a conta? Aqui nós identificamos os atributos da conta,
né? As características. O que toda conta faz? O que a gente gostaria de pedir para a conta? Eu quero sacar uma quantidade X dessa conta, quero depositar uma quantidade X nessa conta, eu quero imprimir o nome do dono dessa conta, do titular, né? Devolver, imprimir o saldo, consultar o saldo dessa conta, transferir uma quantidade X para uma outra conta, e identificar qual que é o tipo dessa conta, se é uma conta corrente, uma conta poupança, esse tipo de coisa, tá? Então, nós vamos começar aos poucos aqui. Então, com isso, nós temos o quê? O nosso projeto, nós temos o nosso desenho, o nosso quadradinho lá, que é uma conta bancária para nós. Nós podemos pegar esse projeto e acessar o seu saldo? Não, porque a gente só tem o projeto, a gente só tem a forma de como que uma conta vai ser para nós. Nós só temos o projeto. Nós precisamos antes construir uma conta para poder acessar o que ela tem e pedir que ela faça alguma coisa, certo? Então é isso que nós vamos ver lá no laboratório, como que a gente vai construir essa conta no C++. Por enquanto aqui nós vamos identificar quem são as nossas classes dos sistemas, quem são de cada classe as características, né, que essa classe tem, dos objetos dessa classe, e quais os comportamentos.